Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de agora vamos ver polêmica. Sim, polêmica. Rafinha mandou recado pros argentinos pro jogo de amanhã, né? Da seleção brasileira. E o André Rizek resolveu dar a sua opinião sobre o que ele achou da declaração do Rafinha. Vamos ver o que o André Rizek disse. Não vou ficar falando muita coisa agora não. Vamos ver o que disse o Rafinha, o que disse o André Rizek. E aí depois a gente comenta junto que fique aí até o final do vídeo. Não sai do vídeo, no final também tem informação sobre o Arrascaeta. Então fica aqui até o final. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Tá bom. O troféu Falta de Noção e Inteligência da Semana tem dono e ninguém tasca. Vai pro Rafinha. Tá voando em campo. Fora dele, resolveu provocar desse jeito aí os argentinos antes do jogo lá, na casa deles. Faço aqui uma pergunta. Se a gente tá anunciando que vai dar porrada nos argentinos, é porque a gente sabe que no campo a gente não é mais melhor do que eles? É por isso que a gente tá falando em dar porrada neles antes do jogo? Nesse momento, é claro, porque eu sou do tempo que quem tinha fama, quem cultivava a fama de bater nesse clássico, eram os argentinos, não a gente. A gente jogava bola e fazia inclusive craques como Maradona perderem a cabeça contra a nossa seleção. O próprio Rafinha já foi vítima disso, levou uma cotovelada desleal do Otamendi. Essa balança se inverteu. Eles hoje são tão melhores que a gente é que fala em dar porrada e eles falam em jogar bola. A última vez que o Brasil ganhou da Argentina foi em 2019, semifinal da Copa América no Mineirão, com o Tite de técnico. Naquele mesmo ano, 19, a Argentina ganhou da gente um amistoso, gol do Messi, 1-0 na Arábia Saudita. Aí, na Copa América de 21, a Argentina ganhou da gente no Maracanã, 1-0. O Brasil, nas eliminatórias para a Copa de 22, empatou lá 0-0 e nessas eliminatórias, ano passado aqui no Maracanã, perdemos de 1-0. O retrospecto recente contra eles não é bom. Os caras são os líderes das eliminatórias sul-americanas, campeões do mundo, bicampeões da América. E só tem um jeito da gente inverter essa balança, é jogando bola. Porque foi assim que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo e os jogadores dessa geração surfam nessa fama até hoje pelo mundo. Só a gente é penta, só meia dúzia de abobalhados vai aplaudir o Brasil porque deu porrada em argentino. Ê, batemos nos caras. Só tem um jeito da seleção voltar a ser tão admirada, do Brasil voltar a ser Brasil. É jogar bola. Joga bola, Brasil. Porrada. Vamos lá. Contextualizando, porque o corte ali que o André Rizek colocou no vídeo é bem rápido, né? O Rafinha dando uma entrevista pro Romário, que eu confesso, eu não assisti essa entrevista completa. Eu vi alguns outros cortes, além desse que foi utilizado ali pelo André Rizek. E até na continuidade desse corte que tem do Rafinha, o Romário pergunta se ele vai fazer gol. E ele fala, não, vou fazer gol e tal. Eu acho que a provocação é sempre válida no futebol, né? Eu não gosto dessa coisa, dessa chatiça no telagem, que não pode ter provocação e tal. O Rafinha fala ali, porrada neles, dentro e fora de campo se for preciso. O Romário, a gente sabe o quão irreverente é o Romário, né? Muitas pessoas que me acompanham aqui conhecem até o Romário melhor do que eu, acompanham mais ainda a carreira melhor do que eu. E o Romário, ele tem esse estilo dele, o marrentão, né, e tal, e ali ele fala ali com o Rafinha, e eu entendo que o Rafinha entrou no clima ali do estilo do Romário, do que o Romário tava falando. Já vou falar aqui bem rápido, não vejo nenhum problema nessa fala do Rafinha, não vejo nenhum problema. Esse problema que foi colocado e tal. Eu acho que quando o Rafinha fala porrada neles, dentro de campo, ele tá falando justamente sobre vencer a Argentina. Foi o que eu interpretei. Pode ser que o Rizek tenha interpretado de outra forma. E aí tá o grande problema de muitas das vezes a gente falar e não ser claro, né? Mas existe algo na língua portuguesa que é a linguagem figurada, né? Então quando o Rafinha fala sobre dentro de campo, aí ele fala até fora de campo se for necessário, porque já sabe do histórico que o próprio André Rizek comenta no vídeo dele, desse histórico que os argentinos têm essa mania. Convenhamos, uma hora também a gente cansa, né? Beleza que a gente tem talento, que a gente tem que vencer na bola, mas quantas vezes também a seleção é criticada por falta de raça, né? Às vezes a própria mídia fala isso sobre a seleção brasileira. Então, quantos jogos eu já assisti da seleção brasileira que os argentinos, ó, desce o cacete nos jogadores do Brasil e muitas das vezes não tem ali um troco, né? Então eu não vejo problema nenhum no que o Rafinha falou. O único problema é o seguinte, ele vai ter que jogar com essa responsabilidade a mais. Por quê? Falar é fácil, certo? Agora o que manda é o que você faz dentro de campo. Provavelmente, você já deve ter chegado nos argentinos. Tira esse cabelo. Provavelmente, você já deve ter chegado nos jogadores argentinos
E eles também vão entrar pilhado, ó, tá vendo? E tal, por causa da provocação. Eu não vejo que o Rafinha falou ali que ia entrar no jogo de amanhã pra brigar somente, entendeu? Acho que foi uma coisa que faz parte da provocação, que é do futebol brasileiro. Respeito quem pense diferente, quem interpretou de forma diferente. Respeito totalmente o André Rizek, que tem uma história aí como jornalista, na Globo, no Sport TV. Não sei, cara, às vezes eu acho que também é um grande esforço pra qualquer coisa ali que os jogadores de seleção façam, sabe? Pra poder provocar. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de torcer pra Argentina. Torcer pra Argentina na Copa do Mundo por causa do Messi. Isso é uma coisa que eu não faço. Também não vou criticar quem faz. Vai de... Não. Então, cara, assim, eu acho que o Rafinha falou ali tá sendo colocado assim... acho que estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Entendeu? Talvez, dependendo se fosse um outro jogador, talvez que falasse, talvez levariam pro outro lado. Não sei. Mas eu vejo ali nada mais, nada menos do que uma provocação. E ele fala ali, é porrada fora, dentro de campo. Acho que quando ele se refere a dentro de campo, é justamente em vencer a Argentina. Tanto que depois, que não tá ali no corte, que o André colocou, o Romário fala, e aí, vai fazer o gol? E você vai fazer o gol? Tipo, você tá falando, mas eu quero saber, tu vai fazer o gol? O Romário desse jeitão dele, né? Ele fala, não, vou fazer, e ali confiante. E tem que fazer, amanhã, Rafinha. É isso que eu tô falando. Ele chamou essa responsabilidade pra si. Colocou ali uma gasolina nessa fogueira aí e agora aguenta a pressão. Se o Brasil perder, se o Rafinha jogar mal, aí, meu filho, ele que aguente as críticas e as zoações. Porque aí o pessoal vai falar, tá vendo? Tava aí, tava provocando a seleção argentina antes do jogo e depois não fez nada em campo. Aí é problema dele. O único problema que eu vejo é isso. Ele chamou uma responsabilidade pra si. Foi o que ele fez. Agora eu não vejo que... tem gente até que tá falando, pô, os argentinos vão entrar querendo bater, porque olha só o que o Rafinha disse e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, não sei, acho que estão problematizando demais essa declaração do Rafinha. Não vejo pra isso tudo, não. Agora, ele que aguente a pressão. Ele que aguente lá os argentinos chegando junto nele lá. Mas é o que eu disse. De certa forma, é hipocrisia, porque muitas das vezes a própria mídia fala, cadê aquela seleção com raça? Porque a gente apanha pros uruguaios, a gente apanha pra Argentina e não tem ninguém ali pra muitas das vezes chegar junto e tal, dar o troco. Não sou a favor de violência, não gosto disso, acho que isso nem tem que fazer parte do futebol. Agora, a gente sabe que se tratando de um Brasil e Argentina, o negócio pega fogo. Os caras têm essa chegada, né? Os uruguaios da mesma coisa. E aí cabe aos jogadores ali dentro de campo mostrar o seu talento, porque temos talento sim na seleção brasileira. E se for necessário também chegar junto, porque os caras estão querendo quebrar, a arbitragem tá deixando, e tiver que chegar junto, tem que chegar mesmo. Entendeu? Acho que isso faz parte do futebol, né? Primeiro tem que ser pensado no futebol e não em violência. Mas não vai adiantar também os jogadores ali brasileiros ficar só apanhando. Mas, sinceramente, é o que eu disse, não vejo esse problema todo que criaram aí sobre essa fala do Rafinha, não. Ele falou aí, negócio de sem noção, pouca inteligência e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que o Rafinha dê sua resposta, né, dentro de campo. Chamou responsabilidade, meu filho. Agora, aguenta. O único problema que eu vejo foi esse. E agora vamos falar aqui de Arrascaeta, né, que se lesionou na seleção uruguaia. E saiu uma notícia de agora que o Flamengo informou que o exame realizado pela seleção uruguaia constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda de Arrascaeta. Cortado do jogo contra a Bolívia, o meia tem feito tratamento diariamente e desembarca hoje no Rio de Janeiro. Então o Arrascaeta já está voltando aí para o Rio de Janeiro, para o Flamengo. Sofreu essa lesão. O Arrascaeta que essa temporada, né, já falei aqui em outros vídeos, realmente não tá tão bem. Muita dificuldade. O problema dele não é técnico, o problema dele é físico. E aí eu não sei o que tem que acontecer pro Arrascaeta conseguir recuperar a sua melhor forma física. Não sei, sinceramente eu não sei o que tem que acontecer. Eu acho que o Flamengo tem feito a sua parte, né? Tem dado condições a ele, de treinamento, de tudo mais. Pô, o CT do Flamengo é super moderno. Só que tô achando assim que tá precisando algo do Arrascaeta. Ele, sabe, se cuidar mais, não sei. Ele vê, pô, se eu fizer isso aqui tá me atrapalhando a ficar 100% pra servir o Flamengo. Eu preciso melhorar em algum sentido. Acho que tá precisando disso. A gente precisa muito da Arrascaeta. A qualidade da Arrascaeta é indiscutível. Não é fácil encontrar no mercado jogadores com as características do Arrascaeta. Mas como é que tá falando aí, por exemplo, de renovação? Nesse momento não tem como tocar em assunto de renovação com a Arrascaeta. Ele precisa começar a mostrar. Não conseguiu ainda ser consistente nesse campeonato carioca, mas agora vai começar Brasileiro, Libertadores. É esse momento que a gente precisa dele. É esse momento que o Felipe Luiz precisa passar a contar com todo o elenco,
E principalmente com ele, que é um jogador diferente que a gente tem ali no nosso meio de campo. Então eu espero que o Arrascaeta se recupere logo dessa lesão. E Arrascaeta, vamos querer, cara. Vamos querer ver aí o que você pode fazer individualmente pra poder voltar aí ao seu melhor físico, porque técnico você é indiscutível. Bom, é isso. Deixei sua opinião nos comentários sobre essa situação aí do Rafinha na seleção, com a seleção argentina, a declaração dele, o que você pensa sobre isso. E sobre o que o André Rizek falou também. Sobre o Arrascaeta também, deixe sua opinião aí nos comentários. Peço seu like, sua inscrição. Vamos rumo agora à meta de 7 mil inscritos aqui no canal. E você que quiser apoiar o canal de alguma forma financeiramente, se torne membro do canal no primeiro link aí da descrição. A partir de R$ 4,99 você consegue apoiar financeiramente aqui o meu trabalho. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!